Hoje nós vamos falar sobre as regiões brasileiras. Nós sabemos que o nosso país é muito extenso, certo? Então, por eles ter esse tamanho todo, nós temos diferenças nesse território. Quais são essas diferenças? Diferenças naturais e culturais. Nós temos uma diversidade de paisagens. Nós vamos desde o Cerrado até os campos lá na região sul. Nós temos uma grande floresta amazônica e nós temos o clima árido no Nordeste. Então, essas diferenças de paisagem também faz com que a população seja diferente, a cultura daquele povo, né? O povo, ele tem a cultura de acordo com o lugar que ele fica. Então, eles ficam concentrados em uma determinada região do país. Então, essas divisões regionais são importantes para administrar o país. Você não consegue administrar o país dessa grandiosidade com uma única lei que organiza todos eles de forma justa. Imagine se você vai colocar alguma coisa referente à água. E aí, será que você pode fazer essa racionalização de água, essa quantificação de água no Nordeste e no Norte da mesma forma? Será que você pode falar sobre o tempo no Nordeste e no Norte da mesma forma? A parte de educação, a parte de emprego, trabalho, desenvolvimento, será que você pode falar? Então, por isso, existem órgãos e geógrafos importantes que fazem estudos, relacionam critérios para poder criar esses limites entre uma região e outra. Uma particularidade da região Nordeste que não pode ser da região amazônica ou da região Norte. Então, essas pessoas especialistas, elas não simplesmente fazem, vamos botar um limite aqui, daqui até aqui é meu, daqui até ali é seu. Não pode. Então, existem critérios para que haja essa divisão. E aí, que critérios são esses? Que divisões são essas? Nós temos aqui no Brasil uma população que modifica, um ambiente que se modifica, né, naturalmente ou por forma humana. E aí, como que faz? Então, essas divisões não podem ser fixas. Desde 1940, o Brasil vem trabalhando esses limites. Hoje, nossos limites atuais, nossas 5 regiões, está na Constituição Federal de 1988. Então, desde 1988, que nós temos oficialmente 5 regiões da forma como que está, com esses estados, com esses limites, tá? Desde 1940 há um estudo e aí essas divisões foram sendo alteradas e modificadas de acordo com esses critérios. Então, vamos lá. Nós temos aqui diferentes regionalizações. A primeira, nós temos as oficiais. O que são isso? São aquelas garantidas na Constituição, aquelas feitas por um instituto, né? Um órgão brasileiro, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá aqui. Então, ali tem um conjunto de pessoas, é um instituto e ele é oficial. Então, a partir daí, nós temos o que eles pensam nessa divisão, quais os critérios que foram estudados. Ambiente, socioeconômico, né? E aqui, nesses critérios ambientais, sociais e econômicos, eles dividiram em 5 regiões que a gente estuda. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Agora, extraoficial, nós temos as geoeconômicas, que são estudadas por critérios diferentes, por geógrafos particulares. Nós temos aqui 2 geógrafos importantes, é o Pedro Geiger e o Milton Santos. Quais foram os aspectos? Eles trabalharam, Pedro Geiger, ele trabalhou apenas os aspectos sociais e econômicos. Ele não levou em consideração os ambientes, nem os limites dos estados, tá? Aqui, se vocês repararem, no livro de vocês tem, nessa divisão de Pedro Geiger, ele tem estados que estão em 2 regiões diferentes,
Nós temos Minas Gerais, que está no centro-sul e também na região nordeste, de acordo com esse geógrafo. Por quê? É um estado grande e que ele só levou em consideração aspectos sociais e econômicos. Agora nós temos um outro geógrafo, esse aqui, ó, Milton Santos, que é o mais atual. Ele trabalha, além de social e econômico, a produção de conhecimento e a infraestrutura. Com a população daquele local, ela tem estudo, ela é mais organizada cientificamente ou não, ela é mais pobre em relação ao estudo. E essa infraestrutura de saúde, educação, moradia, né, habitação. Então, isso ele colocou, além desses 2 critérios, ele colocou mais 2, mas também não levou em consideração o meio ambiente, tá? Essas paisagens, ele só trabalhou a parte social e econômica. Agora aqui, ó, aí por conta desses critérios diferenciados, nós temos Pedro Geiger fez 3 regiões, dividiu o Brasil em 3 partes. Ele acredita que para estudar o Brasil é melhor estudar pelo Nordeste, a região amazônica e a região Centro-Sul. A região Centro-Sul, ele pega aqui, ó, Centro-Oeste, Sul e Sudeste e faz uma região só, tá? Agora, o Milton Santos, ele trabalha região Nordeste, região amazônica, né, que é essa parte da floresta aí na região Norte. Ele leva em consideração a região Centro-Oeste. E ele diz que existe uma região concentrada, que são as regiões Sul e Sudeste, tá? Então, existem diferenças também nessas divisões regionais brasileiras, mas as oficiais, aquelas que estão garantidas na Constituição, é essa aqui que nós estudamos, que é a do IBGE, porque ela leva em conta aspectos sociais, econômicos, mas principalmente ambientais, coisas que Pedro Geiger e Milton Santos não levam tão em conta, né? Eles partem do princípio social e econômico, certo? E aí aqui, ela também, outra diferença importante, é porque ela é por um órgão brasileiro, não é um geógrafo, são vários estudiosos. Então aqui é um instituto, um órgão oficial brasileiro, por isso que está na Constituição, tá bom? Mas é bom a gente saber todos os aspectos, é bom a gente saber todas as divisões, porque isso facilita o conhecimento do nosso país, tá? Da nossa população, da nossa economia. Então, um grande beijo para vocês, fiquem em paz, paz e bem.